Existem registros históricos de formas de publicidade ainda na antiguidade. Não sabemos exatamente quando essa prática teve início, mas podemos citar os egípcios, que utilizavam técnicas de comunicação para estimular as vendas por meio de propagandas em papiros. Já a publicidade moderna está ligada ao surgimento dos primeiros jornais impressos. Os primeiros comerciais foram publicados na Inglaterra, em 1650, mas no Brasil, a propaganda se iniciou em meados de 1800. No mundo atual, as pessoas estão cada vez mais expostas a distrações e estímulos externos, buscando por novidades, agilidade e comodidade. Para a publicidade, chamar a atenção do seu público se tornou um desafio, já que, além dos inúmeros concorrentes procurando espaço, também é preciso enfrentar uma enxurrada de outros tipos de informação. Uma das formas de você manter a atenção das pessoas é tendo uma boa eloquência, né, na hora de falar, assim. Então, se você está utilizando uma pessoa que fala para dentro, ela não vai chamar atenção. Então, ela não vai falar com o público da melhor forma possível. Então, ela precisa ser uma pessoa que consegue falar bem. O vídeo tem que ter uma estética bonita, porque não adianta nada ser só uma pessoa parada lá e num fundo estranho, ou enfim, não ser uma coisa muito atraente. E talvez pensar em outros tipos de mídia, não necessariamente só vídeo, mas trabalhar com outras formas de arte, tipo stop motion é uma delas, a rotoscopia tem feito muito sucesso também no TikTok e no Instagram. A pandemia acelerou a adesão à tecnologia de uma forma ampla e geral, e mídias digitais fazem parte disso. Então, isso deve ficar cada vez mais presente na nossa vida. E não se assustem se a gente tiver grandes inovações nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente já começa a ver algumas coisas bastante interessantes em alguns anúncios um pouco diferentes, alguns anúncios com interação, alguns anúncios, sei lá, cenas dos próximos capítulos, talvez alguns anúncios 3D, que a gente consegue ver o produto, que a gente consegue ter, de certa forma, uma experiência de estar no ambiente. Imagina que legal se eu tiver um anúncio no Insta que eu falo, clique aqui e descubra como é estar no nosso ambiente. E daí eu clico e com óculos de realidade virtual eu consigo ver o restaurante. É horrível falar isso, mas eu acho que se não fosse a pandemia, a ócio não existiria, porque foi o tempo que eu tive para parar e pensar. Talvez ela fosse só um hobby, talvez ela nem tivesse acontecido, porque eu morria de vergonha de ir em aula presencial de bordado, sabe? As bordadeiras não davam aula online, davam aula presencial numa roda de gente. Imagina, eu não ia me enfiar num negócio desse, porque eu ia morrer de vergonha. Então, assim, a possibilidade da pandemia do negócio online e da negócio das bordadeiras online darem aula online foi o que possibilitou a Ócio. Daí eu fiz essas aulinhas e criei a Ócio totalmente para ir postando os meus bordados lá sem pretensão nenhuma. E não é clichê não, foi sem pretensão mesmo. Eu nunca imaginei que ia virar uma loja, que eu ia receber encomenda, ia botando lá as coisas que eu ia fazendo. E daí, isso foi em maio do ano passado. Em outubro, eu recebi uma mensagem de uma menina do Nordeste perguntando se eu fazia um determinado tipo de bordado, um bordado lá para casamento. E óbvio que eu falei, não vou aceitar, porque, gente, pelo amor de Deus, olha os bordados que eu faço, tudo torto, tudo tosco. Não tem como eu vender isso. E daí meu noivo falou, Aline, faz, porque, tipo, ela já viu seu trabalho no Instagram. Não é que, tipo, ela não sabe o que ela tá comprando. Aí eu cobrei bem baratinho, mandei e a partir daí o negócio foi. Aquela empresa que não está presente nas mídias digitais, ela perde público, né? Ela perde destaque, ela perde voz, ela perde imagem. E quem não é visto não é lembrado. Então, é muito importante para as empresas entenderem se o cliente dela tiver em massa nas mídias digitais, ela praticamente precisa estar conectada às mídias digitais. O consumidor, basicamente, é muito mais fácil entrar em contato com a minha marca pela primeira vez num
patrocinado do Instagram do que em um outdoor na esquina que, de repente, ela tromba com um baita num, sabe? Então, é muito mais fácil. Então, realidade. Mudou a forma de consumo, muda a forma de fazer o marketing, muda a forma de construir a imagem, muda a forma de atender. Normalmente o primeiro contato vem muito por direct, porque normalmente as pessoas, é o primeiro canal de comunicação das pessoas, é mandar uma mensagem direta pelo Instagram. Mas recentemente o que eu tenho feito é um formulário, no formulário do Google mesmo, e daí nesse formulário que fica no link ali na minha bio, eu peço para a pessoa escrever um pouquinho do que ela quer, qual que é a ideia do bordado, o tamanho, já colocar o CEP dela, se ela tem um prazo de urgência ou não, porque daí com esse formulário, ela deixa o contato dela. Aí com esse formulário em mãos, eu entro em contato com a pessoa já com uma prévia do que ela está pensando. Então, é um princípio de conversa e acaba sendo mais organizado. Sim, o cliente mudou ao longo da pandemia. Os aplicativos de delivery ganharam muito destaque. Tecnologia ganhou muito destaque. Imediatismo ganhou muito destaque. A gente percebe que 19% dos brasileiros estão consumindo marcas durante a pandemia com as quais eles se identificam com o propósito da marca, com a proposta de valor da marca. Isso é muito importante. Então, sim, o cliente mudou ao longo da pandemia, em muitos sentidos, e é válido cada negócio, cada empresa entender e compreender quais são essas novas realidades e essas novas demandas desses clientes. Você tem que usar uma frase impactante. Então, eu acho que o processo de brainstorming da ideia é muito mais importante quando tem menos tempo. Porque você tem que saber se você vai conseguir passar em 5 segundos, que seja, a mensagem que você precisa passar. Então, a pré-produção, muito importante. Tá bem alinhado com a marca, tá bem alinhado com o roteirista que está trabalhando no projeto. Eu acho que faz toda a diferença, assim. E é uma coisa que, hoje em dia, não tem como. Você não tem como pensar mais em comercial de 1 minuto. Geral, é raro, né? Então, acaba sendo bem mais procurado, assim, em várias produtoras, para trabalhar com a internet com menos tempo. Então, não só o YouTube, mas também, se você for olhar TikTok e Insta. Desde o começo do ano, eu defini um estilo de foto, porque eu achei que meu feed estava meio bagunçado e precisava de uma uniformidade. Então, o que eu fiz? Eu comprei alguns tecidos, defini algumas cores, que são o amarelo, o verde e o vermelho. Eu faço a edição das fotos pelo Snapseed, que é um aplicativo de celular. Tudo eu faço pelo celular, na verdade. Faço os videozinhos que eu preciso fazer pelo celular, faço edição de fotos pelo celular. E daí eu tiro a foto e quando eu penso na legenda, na verdade, eu sempre gosto de contar um pouco da história daquele bordado. O que eu senti quando eu estava bordando, o que eu senti quando a pessoa me pediu determinado risco, determinado bordado, para quem vai, qual o motivo que a pessoa me pediu. Muitas vezes eu marco a pessoa, se a pessoa quiser compartilhar, e daí é sempre assim que eu penso nas minhas legendas. Olha, eu acho que a base de uma propaganda é o conceito, porque você vai basear tudo no seu conceito, né? Você vai basear o roteiro, você vai basear toda a sua direção de arte no seu conceito, a fotografia, até todo o som. Basicamente, toda a peça, ela é baseada pelo conceito. Então, se você tem um conceito muito bem definido, é muito mais fácil você estruturar um bom roteiro, é muito mais fácil você estruturar uma boa direção de arte. Então, eu acho que essa é a base, assim. Eu gosto de pensar não só na psicologia das cores, mas no círculo cromático, assim, e tentar entender as cores que eu tô trabalhando de uma forma mais teórica, assim, ficar, bom, se essa cor é complementar dessa, eu consigo trabalhar, assim, um visual harmonioso no meu vídeo, ou o que seja, mas isso tudo vai depender do conceito do vídeo, né? Então, eu gosto das cores, eu gosto de trabalhar com as cores, acho que é importante a gente pensar nelas como ferramentas de contar histórias, mas eu acho que a gente não deve se prender tanto a significados já conhecidos. Tipo, você pode transformar as cores com os significados que você acha que elas deveriam ter também nos vídeos, nos comerciais, enfim. Quando a gente fala de branding, não é só a identidade visual, é toda a experiência, né? Então,
tudo que tange o primeiro contato da marca, como é, em que meio que foi, qual foi o canal, como foi feita essa abordagem, como foi essa comunicação, por quem foi feita a comunicação, qual foi o princípio dentro dos valores da marca que foi passado imediatamente no primeiro contato. Pensar em como o seu cliente enxerga a sua marca é fundamental. E isso passa sempre pela sua identidade visual. Meu noivo, na verdade, que deu esse nome, ele falou: Aline, você começou a bordar por causa do ócio. Você estava no ócio. Então, por que não chamar de ócio? Eu falei: puta, mas eu vou chamar uma página de bordado de ócio, que é uma coisa tão... Você associa um negócio delicado, né? Sei lá. Mas eu falei: vamos. Aí, o que eu fiz? Eu criei à mão a logo, bordei essa logo. Acho que a primeira foto do Instagram da Ócio é o logo bordado, todo tosquinho ainda, do jeito que eu imaginei, e pedi para o meu noivo vetorizar para mim. Ele vetorizou e virou a capa da Ócio. Eu acho que eu sempre prefiro pensar em como o visual disso vai ser antes de produzir, assim, com uma pré-produção bem estruturada. Então, a gente faz mood board, então a gente coloca toda a intenção ali visual da marca, todo o logo, toda a estrutura visual, né, toda a identidade da marca, e a intencionalidade dessas imagens para o vídeo. Então, a gente pensa em cores, a gente pensa em enquadramentos que vão favorecer mais essa estrutura que a gente quer passar, essa mensagem que a gente quer passar. Quando eu comecei a tentar profissionalizar o negócio, eu comecei a seguir muita gente, muita bordadeira e muita gente que dá dica de marketing. Foi começar a tentar estudar um pouco mais isso, começar a entender esse negócio de fundo do funil, que tipo de publicação você tinha que fazer para atingir cada público, gente que já está querendo comprar, gente que ainda não te conhece, e o que todo mundo fala, todos os especialistas de marketing digital, eu sei muito pouco, estou tentando aprender, para produzir conteúdo que seja relevante para a sua audiência, mas que não seja um perfil vitrine. Então, assim, a minha produção de bordado mesmo é pequena, porque eu continuo trabalhando 9 horas na emissora de TV. O tempo que eu tenho para bordar é o tempo que, à noite, quando eu chego em casa, umas 2 horas mais ou menos, e o final de semana. Esse tempo é o tempo que eu faço. Então, eu falei, beleza, preciso criar conteúdo que não seja só bordado, porque eu não tenho uma frequência enorme de bordado, eu não consigo fazer um bordado por semana, e não vou ter todo dia uma foto de bordado para postar. Então, eu comecei a reparar ao meu redor e como tudo que a gente faz, tudo que a gente vê pode virar conteúdo. Se você, tiver com aquilo na cabeça, se você tiver com aquilo, o olhar preparado, tudo pode virar conteúdo. Esses dias eu fiz um post sobre os podcasts que eu ouço. Tem a ver com bordado em si? Não tem a ver, mas tem a ver com a minha audiência. É uma lista de podcasts que pode servir para um monte de gente. Aí, esses dias eu fiz um outro post também que foi muito bem de alcance, que é, eu ganhei um bordado e não sei onde colocar. Aí peguei imagens no Pinterest de locais que eu poderia colocar o bordado. Conversa com a minha audiência de bordado, mas também conversa com outras pessoas, né? Tem a ver ali. E é assim que eu vou criando. Eu faço no Canvas o design lá do post e vou criando dessa forma. Antigamente a gente tinha um termo que era muito falado, que ainda é falado, mas não tão utilizado. Agora as coisas estão ganhando uma visão um pouco mais técnica, mas era a importância do boca a boca, né? Quando a gente pensa nos influenciadores digitais, por exemplo, quando a gente pensa nos influenciadores de Instagram, de YouTube, do Facebook, cara, a gente se depara com um boca a boca escalabilizado, né? É escalável o boca a boca. Aprender a fazer post patrocinado, essas coisas que eu acho muito interessante. No começo do ano eu fiz uma parceria com uma amiga minha astróloga e a gente pensou num mapa astral bordado, e essa parceria foi o que impulsionou demais as minhas vendas. Por quê? Porque eu pensei que é uma coisa que começo de ano, autoconhecimento, talvez tenha alguma coisa a ver, e a minha marca acabou sendo divulgada para clientes dela, então eu fiz uma parceria com ela, então pessoas que não necessariamente me seguiam começaram a me seguir por conta dela, e eu passei a ter um produto de interesse, porque bordado tem muita gente que faz. Se você não tiver pelo menos uma porta de entrada com um produto diferente,
dificilmente vai vir gente assim, porque tem gente que borda muito melhor que eu. Não tem por que a pessoa comprar uma flor bordada de mim e não comprar de outra pessoa. Então, acho que o Mapa Astral foi uma porta de entrada também na publicidade, porque eu passei a divulgar em grupo de Facebook e o pessoal engajava bem. E a partir daí, gente que comprava Mapa Astral, veio comprar o Mapa Astral, começou a encomendar outro tipo de bordado. Então, acho que isso foi uma grande sacada, assim, para a divulgação da Osso mesmo, foi o que cresceu. O ser humano evolui a cada ano, em consequência à transformação e evolução constante da tecnologia. Com isso, vemos na propaganda e no marketing que quanto mais adequação à sociedade e às suas necessidades, mais curiosidade e conversão em vendas terá. O que nos cabe é que esse meio influente vem crescendo mundialmente, todos com a intenção de mostrar e divulgar seu produto, vender. A publicidade ocupa 90% dos espaços em que vivemos, nos deixando tão acostumados que impossibilita perceber o trabalho e estudo que é preciso ser feito antes. O fato, além disso, é que o marketing nos cerca desde criança até a vida adulta, em nossos empregos e objetivos. A publicidade tem diferentes áreas que nos ajudam, assim como ajudam qualquer empresa. Tem o poder de unir pessoas, criar conexões, algo que junto nos proporcionam evolução, facilidades e avanço em nossas vidas e modos de agir. É um mundo amplo, com trocas, olhares diferentes que o torna surreal, com poder que ajuda a entender o mundo, como vivemos e como influenciamos um ao outro. E isso nos torna humanos. Nos torna uma sociedade.